Boa tarde. Estamos aqui hoje no dia 1 de novembro de 2025, de diferentes lugares, não é? Em diferentes espaços, mas tivemos todas juntas, até há pouquinho tempo atrás, numa sessão de psicodrama muito bela, muito intimista e muito espiralada, não é? Nos levou para um tempo espiralar e para uma simultaneidade de tempos, pela condução da Maria Célia Malaquias, Sirlene Pedro e Ermelinda Marçal, na sessão de psicodrama pública SGSP de hoje, cujo tema foi Tempo Espiralar, inspirado nos ensinamentos da Leda Maria Martins. Muitas coisas aconteceram na sessão, e eu acho que as participantes, não é, que gentilmente estão aqui conosco para falar um pouquinho das suas ressonâncias, desse momento que foi vivido e que está muito ainda aquecido, pelo menos para mim ainda está muito aquecido aqui batendo dentro. E então eu pedi algumas palavras para cada uma de vocês, começando, enfim, pode ser Maristela, Lisiane, depois seguir Mariana, Marília, eh, palavras sobre o aqui e agora da sessão. Quem começa? Posso começar. Hum, É, Foi muito especial. Eu senti como se a gente tivesse suspendendo o tempo para olhar para ele. E saio desse momento conectada comigo, olhando para os meus movimentos. E isso só foi possível porque estive em coletivo fazendo esse exercício. Então, saio muito grata, muito feliz por ter estado presente nesse momento, sob a condução primorosa, generosa, amorosa da Maria Célia Malaquias, da Sirlene, da Ermelinda. Saio muito grata, muito feliz. hum, Eu acho que eu vou pegar essa onda aqui que a Marília propôs, né? Eu saio refletindo bastante. Eu tenho, ultimamente eu tenho uma imagem de mim mesma, assim, que eu estou trabalhando que são as minhas várias camadas, né? Então, essa imagem de várias camadas me faz muito sentido, né? Então, eu sinto que hoje eu aprofundei uma delas, uma das camadas, né? Quando a gente coloca o tempo como uma estratégia de vida, né? Eu pensei assim, eu pensei em falar o tempo como protagonista, mas a protagonista sou eu, não é o tempo, né? Então o tempo é o que eu faço, né? O que eu faço na vida com ele, né? Então essa reflexão, ela me aprofundou em mais uma dessas camadas que eu tenho, né? E a minha proposta de vida, assim, ultimamente é essa, né? Tornar as minhas camadas porosas, não densas e nem rígidas, mas porosas, para que as coisas entrem e saiam, para que haja oxigenação. E o que me trouxe hoje aqui, né, a estar com vocês e sair satisfeita é justamente esse meu sim para a necessidade de oxigenar as hum, minhas bordas. Então, eu saio com essa reflexão de estruturação do tempo, que qual é a graduação, a gradação, né, das coisas que porque assim, eu não sou senhora do tempo, o tempo que, né, que me rege. Então, eu coloco coisas no tempo, mas eu não administro o tempo, né, eu administro coisas, né? Então, assim, que coisas eu estou administrando nesse tempo? Então, eu saio com essa reflexão.
né? Então é isso. Muito grata. Uau, uau. Eu chego Maristela, nesse Mariana, tempo, eu, Oi. eu vou, Hum, eu chego aqui e pensando num tempo espiralar, me entrando, né, me conectando com esse tempo espiralar, e que me fez essa vivência, né, de Maria Célia e, e Ermelinda e Sirlene, me fez conectar com qual é o meu papel dentro desse tempo e qual é o papel do tempo dentro de mim, como isso me fez, né, me conectar, como disse ali Marília, nos suspendemos como se fosse um ato de espelho, né, para olhar esse tempo, para nos conectar. Então, eu super agradeço por estar aqui agora, nesse meu tempo, vivenciando isso. Muita gratidão. Eu saio muito alimentada pelos encontros, pelas trocas que aconteceram aqui. É, Não é fácil a gente dedicar algum tempo às coisas, né? Quando a gente está na fase mais amadurecida da vida, e eu saio com esse sentimento de muita gratidão pela disponibilidade da Maria Célia, da Ermelinda, da Silene em trazer a gente para esse encontro, né? Esse encontro com conosco mesmo e com o tempo, né? Eu saio com muitas reflexões. Para mim, é, me trouxe muita alegria mesmo poder olhar para uma coisa que no meu dia a dia me angustia muito. Então, hum, assim, poder suspender o tempo e olhar para ele de uma outra forma, que foi o que aconteceu, né, na nossa experiência de hoje, no encontro, me deixa com uma sensação de mais calma, mais tranquilidade, mais certeza de que dá para a gente se entregar a uma fluidez, né? Como a Lisiana falou, não é a gente que controla o tempo, que comanda o tempo está aí, né? E a gente, se a gente não deixa fluir, a gente vai ser atropelada pelas coisas do tempo, né? Então eu saio com esse sentimento de gratidão, de alegria e me sentindo abastecida, né? Para durante a semana tropeçar de novo nas agendas, nas coisas, mas talvez de um outro jeito, né? um Obrigada. tempo transmutado, né? Parece. Eu ouvindo É, agora vocês também ver a imagem da suspensão da angústia, uma angústia suspensa, não é? Que permite também a gente poder se conciliar com essa possibilidade de transmutação do tempo, ou dessa ideia de tempo, né? A gente pode mudar as coisas, e acho que a sessão de hoje permitiu isso, acessar essa transmutação que é muito, para mim, eu acho que é o caminho de uma conciliação possível, não é? Com qualquer coisa que pode realmente passar a ser, mesmo que não, ainda não seja. Não sei, agora também peguei o bonde porque fiquei, mas queria passar para vocês daquilo que vocês estão ouvindo agora, dos resíduos da sessão, como é que foi para vocês, equipe que nos conduziu assim. Vou deixar para a Ermelinda, para a Silene, que já abriu o microfone falar, Hum, depois eu falo. Né? Ok. Nossa, quanta coisa nova nesse novo tempo, né? Quando a gente começa a pensar, né, sobre ele, quantas coisas aprendemos, né? E que vocês compartilharam e que complementaram o meu olhar, né? Então eu fico com tudo isso que vocês falaram, né? E com essas mais novas reflexões, né? Suspender o tempo para olhar para ele, né? Embora o tempo ele é soberano, né? Mas ele caminha, mas essa coisa da gente poder entender que ele muda, né? E que ele é rei, né? Mas eu fico com essas frases todas, né? Suspender o tempo para olhar para ele, é, qual é o papel do tempo dentro de mim e, e essa transmutação, né? De você conseguir entender o tempo com essa possibilidade,
de você trazer essa mudança também, né? Então, eu saio com essas novas reflexões e desses compartilhares que vão transformando essa nova forma da gente ver o tempo, essas possibilidades, né? De não ser só um tempo cronológico, mas uma forma de nos ajudar a nos posicionar no mundo como uma pessoa que contribua para essas mudanças, né? Então, eu fico muito feliz com esse encontro. Nossa, gente, assim, é muito belo esse momento, né? É, muitas palavras me tocaram. O psicodrama, ele fala de uma ação, né? De ações diferentes. Quando a Mariana traz a questão de administrar a agenda, talvez de uma outra forma, para mim é como que eu posso, daqui para frente, me tornar mais presente, né? Essa agenda que tumultua o dia a dia, que tumultua a minha cabeça, às vezes eu vou para de uma forma também muito tumultuada e aí eu demoro muito a ficar presente, né? Então, eu levo daqui hoje a importância de insistir nessa questão de estar presente de fato. Gratidão, Maria Célia. Obrigada. Eu saio muito, muito tocada, assim, estou muito feliz. Esse trabalho foi muito importante pessoalmente para mim. E, e essa questão, essa magia do psicodrama, que não é nada mágico, né? A gente traz algumas possibilidades, né? Como eu falei, a partir desse meu momento de tentar aprender a lidar com o tempo da maneira que eu acredito que hoje faz sentido para mim, né? E há tempos eu tenho tentado deixar de brigar com o tempo. Eu fui muito de brigar com o tempo. Tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Não, né? Então, cada fala de vocês vai reforça para mim isso, né? Uma fala de um dos grupos, né, também diz que é algo mais ou menos assim, deixar de não ter tempo para ter tempo, né? Então, eu acho que a gente co-construiu um trabalho muito intenso, profundo. Para mim, trabalho intenso e profundo é esse, que a gente é tocada, que a gente sai refletindo, que a gente sai com uma intenção, com vontade de fazer diferente, né? De fazer melhor para a gente, fazer melhor para quem está perto da gente, né? Então, muito obrigada, Maria, muito obrigada a vocês da coordenação aí desse trabalho belíssimo do Psicodrama Público de São Paulo, que continuam bancando, dando sustentação para a gente estar aqui. Eu queria estar mais vezes, né? Hoje foi o tempo possível. E eu tô com essa coisa de ir, de voltar, mas nunca no mesmo ponto, porque a gente vai e volta, mas volta acrescida e avança. Então, É uma parte, obrigado. vai pegar outros conteúdos, né? Vai, né? E como a gente acredita, né, Maria? Eu sei que você também acredita, nós todos aqui acreditamos, né, que é em pequenos grupos que a gente vai fazendo Uhum, revolução. sim, Essa é uma maneira também de fazer revolução. Essa que transforma, a revolução criadora, Morenia, né? com certeza. Então, reforça e renova o meu esperançar. Apesar de tudo isso que está aí, que a gente também está vivendo nesse outro tempo de tantas dores, de tantos destruição das relações, a gente segue. Eu digo a gente, que eu acho que a gente está mesmo na mesma sintonia do tempo, acreditando nas relações, acreditando na possibilidade de transformação que parte de nós, né? Foi o que a gente conseguiu hoje e eu estou muito grata por isso. Muito Obrigado. bom, muito bom, muito bom. Que tecido, né? Essa tecelagem, assim, uma coisa que ficou tecida. Você ia falar alguma coisa, Marília? Você queria falar? Não,
não queria falar depois da Maria Célia, mas é que eu tô com uma Mas, coisa aqui muito forte e eu preciso colocar para fora, que é assim, é, são 3 mulheres negras conduzindo esse encontro e falando sobre um conceito africano, né, do tempo espiralar. E uma coisa que reverberou muito em mim na fala da Leda na Kizomba, que foi, né, esse fim de semana passado, foi do tempo linear, né, conectado com esse pensamento cartesiano, colonial, né? E eu não acho que seja à toa que a gente possa sentir esse relaxamento com essa conexão desse tempo espiralar que não é linear, né? Então, fiquei só muito mobilizada aqui porque eu acho que isso é o tempo espiralar, né? É Sankofa, é esse ir, esse resgate que a gente pôde vivenciar aqui também nesse encontro. E é o que eu sinto toda vez que eu encontro com a Maria Célia, que eu tô no Quilombo, mas achei que era importante deixar dito e demarcado aqui dentro desse espaço. Ai, que nossa, bom. Obrigada, Marília. Obrigada por total. você trazer isso. E é tudo isso. E Obrigada. ficou gravado. Se não ficasse gravado, estava gravado, né, em nós. Mas assim fica gravado e a gente pode rever e retomar e também transmitir, né? Que é também essa outra questão da transmissão, que o tempo espiralar também contém, né? Que as coisas são transmitidas, elas não acabam, elas não têm um começo, meio e um fim, elas, elas podem ser tão vivas na transmissão. Que lindo, eu achei lindo mesmo. Acho que a Maria Célia não se importou de ter mais uma fala depois para Imagina, mas de né? forma Porque nenhuma. A fala essa tem que circular, a palavra tem que Isso é circular. totalmente, exatamente, é importante a gente refrisar isso. Isso é conhecimento ancestral, isso é Uhum, conhecimento da nossa mãe África, né? uhum, É desse berço da humanidade que está aí o tempo todo de braços abertos para nos ensinar e dizer, olha, não é assim, uhum, não é assim. Paramos com essa matança porque você vai ser, se você não foi atingido ainda, você vai ser atingido. Então, uhum. vamos reconectar com as nossas raízes, né? Então, precisa circular, a palavra precisa circular. Bem-vindas as palavras que são verdadeiras, são da alma, são transformadoras. Obrigada. Muito obrigada, grata. Bom fim de semana para Tchau, todos. gente. Grata. Bom final de Obrigada, semana, bom obrigada, Elisângela. dia. Prazer te Até. conhecer. Eita. Tá,